Olá, você que nos acompanha nesse domingo. Nós olhamos hoje na Palavra de Deus, Mateus 16, a reação de Jesus em relação a Pedro. Nos assusta quando a gente vê aquilo, porque Jesus nunca havia dito palavras como essa. Pedro, vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque tu não pensas as coisas como Deus, mas sim como os homens. Está no versículo 23 do Evangelho desse domingo. Por que Jesus foi tão severo com Simão Pedro nesse dia? Jesus sabia perfeitamente a razão da reação tão ousada de Pedro, que falava por todos quando ele disse: Senhor, Deus nos livre de permitir que tu vás para a cruz, que tu vás ser torturado em Jerusalém. Não, de fato, todos os discípulos, assim como Pedro, sonhavam com Jesus vitorioso, com Jesus triunfante, com Jesus que não passasse pela cruz e ao libertar o povo do jugo romano, ele seria coroado como rei de Israel. E para espanto de todos aqueles discípulos, aquele homem, Pedro, que Jesus havia escolhido como pedra angular da igreja, como rocha, sobre a qual ele disse: eu vou construir a minha igreja, se converteu no dizer de Jesus em um tentador satânico. Afasta-te de mim, Satanás, ou seja, tentador. São Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos que, nas entrelinhas, nós podemos entender, os discípulos ainda estavam em conformidade com o mundo e não percebiam a vontade de Deus. Romanos 12 vai dizer que às vezes a gente faz isso. Pensa segundo o mundo, não pensa segundo Deus, mesmo já estando na caminhada de fé. Então nós não renunciamos radicalmente às vezes a tudo para seguir Jesus em todas as circunstâncias, como o Evangelho também diz no capítulo 16, deixar tudo e seguir o Senhor. Renunciar a tudo não significa assumir na vida uma atitude humilhante, não, é muito mais do que isso. É esvaziar-se desses desejos utilitaristas, dessa sede de pensar de acordo com o mundo, do ter, do poder, do prazer. É muito mais do que isso, arriscar tudo por Jesus. Ele não disse: quem perder a sua vida vai encontrá-la, e quem tentar salvar a sua vida, não gastar pelo Evangelho, vai perder a vida. Aquele que deseja ser discípulo de Jesus, mas continua muito apegado às coisas que tenham o modo de pensar do mundo, corre o risco de perder na sua existência o bem maior, que é a vida vivida segundo o plano de Deus. Deus sabe que nos convém. Quando nós nos colocamos antes do plano de Deus, a nossa vontade antes do plano de Deus, corremos o risco de atrapalhar o Senhor. Pense nisso. Que Ele lhe abençoe nesse domingo e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.